E aí, Sam, como que tá a vida? Ah, tá loucura, né? Voltou ao normal, assim? Ou, pelo menos a rotina agora? Não, eu trabalho em rádio, né? E a minha outra... Eu tenho dois trabalhos principais. Um é na Jovem Pan. Jovem Pan não parou. O jornalismo não para. Eles Aqui julgam como não. atividade essencial. Não parou. É isso aí. A produtora... na produtora, que é a minha empresa com o Doni, que é sócio... Beijão pra ele, que é o primetalk.com.br. Fica no mesmo lugar que a gente faz o Invest News, que é lá da Easy Invest. Lá não parou também. O que tinha parado são as aulas. Eu sou professor da FGV há muitos anos e eu dou aula na graduação, no mestrado, e eu dei um curso que virou um curso por Zoom. E aí eu apanhei, bicho. É uma merda? Não, porque pensa o Monark, eu acho que o Monark já tá. Meus alunos têm 20 anos, você já tá um pouco. Um pouquinho mais assim, mas pensa assim, você vê 2 horas, às vezes 4 horas de aula no computador de finanças. E eu ainda tinha uma vantagem, porque como eu tenho produtor, eu fiz um esquema legal. A gente pegou Green screen. Eu pus 4 câmeras, da hora. iPad, vinheta, não sei o que lá. Mas é difícil, você pensa assim, num filme, você vê o filme que você mais gosta, demora 2 horas, é difícil manter a atenção do cara 2 horas. Vai ver um filme durante 6 horas. Por mais que você escolha o filme, é dureza. E aí uma aula é difícil. E aí eu obrigava os alunos a abrir a câmera, porque você sente falta também. E aí? Você tá entendendo? O cara fica falando sozinho, ele é meio o cara, deprê. quando ele tá na casa dele, ele tem sempre a opção de colocar a aula no segundo monitor e ficar jogando alguma parada. Eu faria isso todas as aulas. Mas assim, o professor, você tem 2 questões. Primeiro que avaliação, você não sabe como avaliar. Tem software, que é maluco agora, que o cara tem que filmar o ambiente, você não pode trocar Puxa ele pra tu aí. Você não pode trocar de tela, que o software... Mas, pô, você vai fazer isso, assim... Sei lá. Então, pra prova é assim, minha namorada tá fazendo uma prova, acho que é Enem, não sei o que era. Não é Enem, não. Era alguma prova pro mestrado, um negócio assim. Uhum. E aí... É assim. E aí, é assim, tipo, ela tinha que estar a câmera, ela não podia sair em nenhum momento, ninguém podia estar na sala junto com ela. Então, mas, por exemplo, você consegue conectar o WhatsApp pelo computador, você consegue... Você consegue olhar pra baixo assim no teu celular e tal, colar pra caralho. Eu optei por fazer trabalhos. Então, quer dizer, eu acho que a avaliação é um dilema, como avaliar, mas eu tava mais preocupado nesse momento em como passar o conteúdo, né? Porque o cara não vai ter outro curso de finanças na graduação da FGV. Esse é o curso que ele tem. Eu dou aula de Finanças 2, que é uma matéria lá, e a chance do cara. Então, eu fiquei... É duro, assim. Eu acho que a gente não tá tão preparado assim. Tu deu muitas aulas pelo Zoom? Não, eu dei 2 cursos. Eu dei um curso... Metade de um curso começou em abril, acabou em junho. E um curso em julho. Mas o de julho foi muito cansativo, que era diário. E era 6 horas de aula com, acho que 80 alunos. E aí nem a tela do Zoom você consegue ver todo mundo. Porque, no fundo, você é professor não para reprovar. O cara que é professor para reprovar os outros é um puta idiota, assim. Porque você vai virar professor porque você quer ser... Só pra ser escroto. Pra ferrar. Não, eu acho que isso é exceção, não é... Você é um professor frustrado com o trabalho. Ou é o cara que o único poder que ele tem é ser professor. Mas assim, mas eu tento fazer uma avaliação justa em geral. Nesse curso em particular, eu estava pouco preocupado com a avaliação, no sentido que eu não tinha muitos mecanismos. Eu não ia, pirar para avaliar. Diferente de uma prova de mestrado, num concurso público, que você está tirando a vaga de outra pessoa, né? Sim. Mas, mesmo assim, passar o conteúdo disso, aí você vê, né? Sei lá, cortar o cabelo, né? Aí... Meu filho, aí cortaram o cabelo dele em casa lá. Não fica bom, né? Você vê que as atividades... Não, as atividades assim, você vira professor do seu próprio filho, atividades que talvez você não tenha a vocação. Então um professor profissional é melhor que um professor não profissional. Então acho que a gente fica tudo meio... É questionável. Fica tudo meio... Não, é questionável que um professor não profissional seja pior. Porque os professores profissionais são tão ruins. Mas acho que tem professores na bons. FGV eu acho que deve ser diferente. Eu acho que tem de tudo, mas assim... Algumas escolas aí... Não, mas eu acho que... Porra, imagina, meu filho tem 4 anos.
Aí bota um moleque lá no Zoom, assim, tipo... Ah, ele vai cagar. Não, e pô. bota, sei lá, 10 crianças no Zoom, fica cada um fazendo um negócio, e é 30 minutos de aula. E assim, você fica preocupado. E educação? Porque parte é conteúdo no sentido, tá? Essas são as letras do abecedário, assim que faz assim. Mas parte, nessa idade, ele aprendeu convívio, ele aprender Sim. que o amiguinho vai querer uma coisa, ele vai querer outra coisa. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que correr por fora por conta desse prejuízo, assim, mas é muito ruim a pandemia. Já tem umas escolas voltando, não tem? Já. Tem, então, porque assim... Não, atividades extracurriculares. Bom, minhas filhas, elas estão... Quantos anos? Então, a gente se mudou pra cá agora há pouco, deve ter uns 2 ou 3 meses. Você morava no Sul, né? Eu morava em Curitiba. Uma tem 7, outra tem 5. As duas estão fazendo aula pelo Zoom nesse momento. Mas pela conversa que tava rolando lá, rolou umas reuniões, não sei o quê, eles estão querendo voltar pra escola, mas tem um monte de restrição. Por exemplo, volta quem quer, quem não quer ainda continua pelo Zoom lá, parece que eles vão fazer um esquema na sala de aula. E se for pra escola tem que usar máscara o tempo inteiro, um monte de coisinha assim também. Pandemia, mas assim, acho que todo mundo sai perdendo, né, como pandemia. Assim, sim, esse ano, pra ser sincero, eu já tava dando esse ano letivo delas como perdido.